Correção do PET 2, semana 2, matemática, segundo ano do ensino médio. Analisar as situações abaixo e corresponder de acordo com o tipo de problema apresentado. Formar filas com 5 pessoas. Importante analisar o seguinte: eu tenho 5 pessoas e quero formar uma fila de 5, ou seja, não sobra nenhum elemento. Então eu tenho permutação. Quando não sobra elemento, o meu problema é de permutação. E eu sei que a permutação de n é igual a n fatorial. Ou seja, se eu tenho 5 pessoas para formar filas de 5, 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Segunda situação: formar pares escolhido dentre 10. Eu vou formar pares. Tenho 10 pessoas e vou formar pares. Se eu pegar a Ana e o Bruno, e depois eu inverto isso, ó, pego o Bruno e a Ana. Ana e Bruno. Bruno e Ana são iguais? Sim. Se são iguais, isso é uma combinação de NP. N é o número total de elementos que eu tenho. P é o total que eu preciso. E a fórmula dada: o fatorial do que eu tenho, o fatorial do que eu preciso e o fatorial do que sobra. Ou seja, quando sobra elementos, só pode ser combinação ou arranjo. Se eu inverto a ordem, continua igual, combinação. Se ficar diferente, arranjo, que a gente vai ver no seguinte aqui. Eu tenho 10 elementos para formar pares. Tenho 10, fatorial de 10. Preciso de 2, fatorial de 2. Sobra 8. Vou descer até conseguir cortar. 10 vezes 9 vezes 8, 8 para, porque 8 vai cortar com o de baixo, ó. Cortou. 10 vezes 9, 90. Dividido por 2, 45. Ou você poderia simplificar o 10 por 2, que dava 5. 5 vezes 9, 45 pares diferentes. Terceira situação: formar números de 3 algarismos distintos escolhidos dentre 4. Eu tenho 4 números para formar 3 números de algarismos distintos. Imagina se eu faço 1, 2, 3 e faço 3, 2, 1. Isso aqui é igual ou diferente? Diferente. Se é diferente e sobra elementos, né? Porque eu tenho 4 e vou usar 3. Então eu sei que isso aqui é um arranjo. Arranjo de 4 e 3. Qual é a diferença de fórmula? É que o arranjo, eu tenho fatorial do que eu tenho dividido pelo fatorial do que sobra. Fatorial do que eu tenho dividido pelo fatorial do que sobra. Eu tenho 4 números. Vou precisar de 3. Olha. Quanto que sobra? 1 fatorial. Então vou descendo, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial com fatorial cortou. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Última situação: formar equipes de 3 pessoas escolhidas dentre 4. Novamente, ó. Vou pegar a Ana, o Bruno e a Cecília. Ana, Bruno e Cecília é igual a Cecília, Bruno e Ana. Ana, Bruno e Cecília é igual a Cecília, Bruno e Ana. Se é igual, então é combinação. Combinação de 4, 3. Tenho 4, preciso de 3. Então vamos para a nossa fórmula? Fatorial do que eu tenho dividido pelo fatorial do que eu preciso e o fatorial do que sobra. Vamos descer até cortar. 4 vezes 3, opa, 3 corta com 3 aqui embaixo, parou. 1 fatorial vale 1, 4 dividido por 1 é igual a 4 equipes diferentes. Até mais.